E aí galera, beleza? Quem fala é Biel Oliveira Gameplays, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Resident Evil 4 pra versão mobile, né? E mano, nós paramos aí na quarta parte. Eu fiz um teste nela, galera, pra ver se é fácil ou é difícil. E até que foi facinho, entendeu? Com as armas que eu tô até que foi facinho. Mas pra disputar mais, como o rifle e a Magnum ela tira muito dano, galera, eu vou estar jogando somente com a 12 e com a TMP, certo? Porque o rifle ele tira muito dano, dependendo da hora, ó, da plaga, na hora da plaga que acertar. E a Magnum é 2 tiros para derrubar o gigante. Aí tipo, fica muito fácil, entendeu? E a handgun, eu vou estar recomprando ela mais pra frente, galera, porque eu pensei que tipo iria ser fácil, mas não. Tipo, a handgun eu preciso dela, porque vai chegar horas que tipo, eu vou precisar dela. Eu não sei porque eu vendi ela, entendeu? Então, vou estar recomprando ela aí mais pra frente, porque ela vai ser um bom... Ela vai me ajudar bastante. Alguma hora, né? Não sei quando, mas vai ajudar bastante. Vamos aumentar a capacidade aqui da TMP. Beleza, aumentado. E TMP e Shotgun, essas duas armas que eu vou usar, entendeu? E vamos lá então. Lembrando que as partezinhas eu vou dar um cortezinho, tá? Porque elas são chatas demais. Vamos lá. Eu tô com a Magnum na mão porque eu fiz um teste, tá, galera? Vamos pegar aqui a 12, que eu dei uma aumentada no Fireport da 12. Então você tem que chegar perto, porque 12 é 12, né? Ó. Só vai dar uma. Esperar ele bater no chão. Dá outra. Na hora que ele for bater de novo, dá mais uma. São 3 tiros. Na hora que ele abaixar a plaga, o que eu recomendo você pegar a TMP e sentar o tiro. Entendeu? Senta o tiro. Só usa 12 TMP, muito fácil, entendeu? Porque a TMP, o range dela tá muito alto, galera. Ó. Dá um tiro. Vai esperar ele vir? Ele vai bater? Peraí, opa, errei aqui. Na hora que ele for fazer isso aí, você só mira no cabeça. Dependendo do local também acerta. Ó, são 3 tiros dependendo de como você acertar, entendeu? O que você vai fazer? Você vai pegar de novo. E nessa aqui, galera, você vai dar o último tiro nele. O último tiro de 12 nele, entendeu? De perto, que aí vai dar mais dano. Acerta o tiro aqui, ó, na cabeça. Espera ele bater. Dá mais um. Ele vai ficar bravão aí, ó. Você vai dar mais um. Vai carregar a munição. Aí ele caiu. Na hora que ele caiu, o que vocês vão fazer? Vocês não vão subir. Vai dar o tiro daqui mesmo. E acabou, galera. Fácil demais, entendeu? TMP, ó, porque tipo assim, galera, você derrubando ele só com a 12 já vai tirar o dano, entendeu? O dano já do dano da 12 nele, entendeu? A TMP na Las Plagas vai tirar metade do dano, vai dar mais hit do que o dano era pra dar, entendeu? E isso vai indo, porque tipo, você tá com a 12 e no último tiro você tem que dar o tiro de 12. São 2 TMP e uma 12, entendeu? Aí fica mais fácil. Vamos aqui na missão agora, resgate Ashley. A missão é chata, eu não queria resgatar essa menina não, acho que eu vou deixar ela lá. Sinceramente, acho que eu vou deixar ela ali, eu não quero resgatar ela não. A menininha é chata demais. Brincadeira, mas é a missão, né? Vamos resgatar então. Vamos lá. Leon Scott Kennedy. Chegamos aí na igreja, né? E vambora. Tá mais desganado na faca? O cara não quer vir correndo atrás de mim. Quando eu quero que ele não vem, ele vem. Tá bexiga, de onde você apareceu? Ih, ferrou. Corre. Puxa aqui o rifle. Desculpa aí, galera, mas essa parte que eu vou ter que usar o rifle.
Nossa, velho, não acredito que eu errei esse tiro, mano. Aqui, eu não acredito, eu ainda tô tentando entender como é que eu errei aquele tiro, velho. Na boa, tô tentando entender ainda. Já mira pra cima ali, ó, que vai ter um granada ali. Ué, cadê? Não vai. Cadê ele? Não, tenho certeza que vai ter um granada ali. Vai ter um aqui também, ó. Só que eu acho que é só quando nós subir, entendeu? Eu acho que só quando nós subir a escada que eles vão aparecer. Então bora subir a escada. Subimos aqui. Já vira pra esquerda aqui que vai aparecer um cara ali, ó. E já mata ele. Dependendo de que arma que você tiver, vai ser um pouquinho mais fácil. Isso aqui é a mesma coisa. Já mira e atira. Apareceu a munição lá no canto, mas de boa, deixa lá. Puxa aqui a TMP, peraí. Puxa aqui a TMP. Pega aqui essa coisa ali. Eu não vou estourar aquela caixa ali, porque não tem nada, tenho certeza. E estamos com a Ashley aí. Baixa aí, filha. Deixa eu quebrar aquela caixa ali. Eu não vou precisar de erva amarela, não. Até porque, deixa eu ver quantas ervas eu tenho aqui. Eu tenho um monte de erva aqui que ainda não usei. Mas de boa. Vai aparecer um carinha aqui, ó. Aparece aí, filho. Beleza, morreu. Ali embaixo vai nascer um cara com plaga. Então, mano, eu vou ter que dar 12 e essa fia vai ficar gritando toda hora. Eu tenho certeza, mano. A Ashley é assim, velho. Ela fica gritando toda hora. Olha, viu? Nossa senhora, mano. Esse cara aqui. Não, aquele ali que nessa plaga, né? Esse aqui, ó. Calma, filha. Já te puxo, já pego. Calma. Vou matar a Ashley, velho. Para. Mano, eu tô aqui embaixo. Calma, não tem zumbi em cima não. Já eliminei tudo. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Ops, fiz errado. Venha. Aê, boa. Então, o jeito é assim, galera. Eliminar esses caras aqui antes de puxar ela, porque fica mais fácil, entendeu? E vamos terminar a missão. Rank S aí. Mano, muito boa essa missão aqui, cara. Gostei bastante, entendeu? As próximas missões vai ser muito mais da hora, entendeu, galera? Teve umas que eu não completei, nunca cheguei a fazer, mas teve outras que eu cheguei a fazer, então já sei, tipo, o regresso, entendeu? Já sei o progresso das missões. Então, muito obrigado mesmo, galera. Se for novo, aí se inscreva, compartilhe para os seus amigos, para mostrar que você tá gostando realmente dos vídeos do canal. E, mano, muito obrigado mesmo pelos 20 inscritos, já deixei anunciado lá no vídeo anterior. Muito obrigado mesmo, galera. Agora a minha meta, com a ajuda de vocês, claro, vocês compartilhando para os seus amigos, aí minha meta agora vai ser 50 inscritos, entendeu? Também, muito obrigado. E acho que eu vou estar trazendo aí uma gameplayzinha amanhã de Asphalt 8, tá, galera? Eu vou dar uma olhada nele mais tarde e vou estar trazendo uma gameplayzinha dele amanhã. Muito obrigado mesmo, fiquem com Deus e até a próxima.